Sorria, você está sendo filmado. Beleza, então. Então, deixa eu só voltar aqui então, para mostrar para você. Característica da reação de eliminação. O oposto da adição. A adição tem dois compostos orgânicos, dois compostos reagindo, normalmente um orgânico e um inorgânico, para formar um único produto. Na eliminação é o oposto, eu tenho um só composto reagindo, com a intenção de formar dois ou mais produtos. Então, a reação de eliminação ela tem por objetivo principal e não exclusivo formar um composto insaturado ou um composto de cadeia fechada. Se quem reagia na adição era um composto de cadeia insaturada, aqui na eliminação, quem vai ser produzido prioritariamente será um composto de cadeia insaturada. Então, as reações de eliminação, queridos, a principal finalidade é a produção de hidrocarbonetos insaturados ou cíclicos, cíclico com 3 ou com 4 carbonos. Legal? O esquema geral da reação de eliminação, A dando B mais C. Agora, não esquece, hein? Vou escrever aqui para você, já vou começar escrevendo, hein? Você não pode esquecer de jeito nenhum isso. Cadê minha canetinha? Aparece aí, canetinha. Toda reação de eliminação exige a presença de catalisador. Toda reação de eliminação exigirá a presença de catalisador. Meu Deus do céu, já comecei a escrever errado aqui. Tem que ter catalisador e um algo mais. Este algo mais é um calor, é uma energia, é uma outra substância. Isso para provar para você que a reação de eliminação é uma reação difícil de acontecer, porque ela vai sair de um composto estável e vai parar num composto instável. Então, você vai desestabilizar o composto, e para você desestabilizar um composto na química orgânica, não é fácil, não. É realmente uma reação mais difícil. Beleza? Então, a característica da eliminação, saia dessa aula sabendo. A principal finalidade de uma reação de eliminação é a produção de hidrocarbonetos de cadeia insaturada ou cadeia cíclica, com 3 ou com 4 carbonos. Para eu poder começar a falar de verdade o significado da eliminação, você tem que lembrar que reação de eliminação é um processo que ocorre com a quebra de uma molécula, desvinculando uma das partes do composto. Então, eu vou retirar algo de um composto orgânico para poder criar 2 ou mais produtos diferentes. É como se fosse um parto de fórceps, né? Você vai enfiar a mão dentro do composto e retira do composto aquela estrutura que você deseja, eliminando, removendo a estrutura de dentro do composto orgânico em questão. Bem-vinda, Mariana. Então, eu tenho aqui a quatro de eliminação. A primeira eliminação, eliminação de hidrogênio, que nós na química chamamos de desidrogenação. A segunda eliminação é a eliminação de halogênio, que nós chamamos de desalogenação. A terceira eliminação, essa a gente já viu, é a chamada remoção ou retirada de HX, HCl, HBr, HI, isso que nós chamamos de desidrohalogenação. Você vai retirar o hidrogênio e o halogênio. E a última, mais importante de todas, a mais conhecida, a que mais aparece em prova, é a reação de desidratação, que nós sabemos que é uma reação de retirada de água do composto orgânico. Tá? Então, eu tenho 4D. Desidrogenação, muito importante, desalogenação, desidrohalogenação, que é importantíssima, mas não é tão conhecida pelos estudantes de ensino médio, e a desidratação, porque toda prova cai da prova, logicamente, de química. Tranquilo? Então, das 4 eliminações, eu peço para você, com carinho, mas com todo o carinho do mundo, deixa eu escrever aqui, deixa eu só destacar aqui, não deixe de saber a desidrogenação e a desidratação, retirada de hidrogênio e retirada de água. Para que essa reação aconteça, é necessária a presença de um catalisador específico para cada tipo de reação em molécula.
Observa, gente, catalisador específico. Catalisador, cadê? Onde que eu estou aqui? Catalisador específico para cada reação que eu falei aqui para você de eliminação. Então, na desidrogenação eu vou usar um catalisador, na desalogenação eu vou usar outro, na desidratação outro completamente diferente. Então, tem que ficar atento em relação a isso, tá? Vamos estudar, então, o primeiro tipo de reação de eliminação, que é a desidrogenação. Retirada de H2. Preste bem atenção. Se eu tenho um alcano e quero tirar H2, eu vou formar um alceno. Se eu tenho um alceno e vou retirar um H2, eu vou formar um alcino. Cada 2 hidrogênios que a gente retira, é cada ligação π que vai se formar. Se eu tirar um hidrogênio de um carbono da extremidade de uma cadeia e o carbono da outra extremidade da mesma cadeia, vou tirar hidrogênio dos 2 carbonos das extremidades da cadeia. É claro que na hora que eu retiro esses 2 hidrogênios dos 2 carbonos das extremidades da cadeia, os carbonos se tocam formando uma cadeia fechada. Então eu retiro hidrogênios em carbonos vizinhos, eu formo uma insaturação. Se eu tirar hidrogênios de carbonos de extremidade, eu formo numa cadeia fechada. É isso que eu vou te mostrar agora. Olha só. Cadê? Onde que eu estou? Para que haja desidrogenação, a retirada do H2 de uma molécula, a gente usa calor como catalisador. Então, o catalisador aí é só calor. Nesse tipo de reação, a gente tem como molécula inicial um alcano, que após o processo vai se tornar um alceno, ou um alcino, ou um alcadieno, de acordo com o número de mol de hidrogênio que você vai retirar. Se você retira 1 mol de hidrogênio, ou seja, 1 mol de H2, você vai formar um alceno. Se você retira 2 mol de H2, você vai formar um alcino, e assim sucessivamente, tá? Um exemplo de desidrogenação. Olha só. Olha lá, Gabi. Eu tenho o etano. A função orgânica é um hidrocarboneto cujo nome é alcano. Olha só aqui que eu estou usando como catalisador. Perceba? Não precisa saber a temperatura, não precisa saber nada disso. Você tem que saber que tem que ter calor. E se eu for retirar hidrogênio, como eu só tenho 2 carbonos aqui, eu fiz uma molécula pequenininha, esta ligação vai ser rompida em partes iguais, chamada radicais livres, formação quebra por homólise. Olha lá. E este hidrogênio vai sair dessa ligação, desse carbono, através de uma quebra por homólise. Claro que este elétron livre que vai se formar, esse aqui, ó, e este elétron livre que vai se formar, ó, a partir da quebra, eles se juntam. Se eles se juntam, eles vão formar uma ligação π aqui, ó. Ah lá, saiu o hidrogênio de um carbono, saiu o hidrogênio do outro carbono, e vai se formar uma ligação π entre os 2 carbonos da estrutura. Esse hidrogênio aqui liberado, é liberado, é claro, na forma de gás, né? E essa reação é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que além de se formar um composto que pode ser usado como combustível, você libera hidrogênio que, quando captado ou capturado, pode ser também usado como combustível. Então, esta reação ela tem por objetivo aumentar a produtividade de estruturas de substâncias que vão gerar energia no processo de queima. Então, se eu tenho um alcano, ao invés de você queimar esse alcano e gerar energia, você pode desidrogenar o alcano, você vai formar um alceno, que também, ao ser queimado, pode gerar energia, mais H2, que também é uma outra fonte de energia. Então, é o tipo de reação que aumenta a capacidade energética da fonte inicial, no caso, um hidrocarboneto retirado de um petróleo, retirado do petróleo, que naturalmente pode ser alcano, alceno, alcino, e aí vai. Legal? O hidrogênio que sai é o H2, e toda vez que a gente fala que o hidrogênio que está na forma de H2 é o hidrogênio molecular na forma gasosa.
Reação de desalogenação. Eu vou X2. Retirada de halogênio, na forma de X2. Lembra que toda vez que a gente representa um halogênio na química orgânica, a gente representa um halogênio assim, ó. X2. Esse X pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo, pode ser o iodo. Esse flúor aqui você pode até desconsiderar, porque praticamente o flúor não aparece na estrutura dos compostos orgânicos. Então é basicamente cloro e bromo. O iodo também, pouco usado. Ele pouco aparece, porque o iodo é uma substância muito pesada, né? Tem uma massa muito grande, então as reações com o iodo são difíceis, mais lentas. Por isso, mais difícil de acontecer. Então, na desalogenação, tem aí, ó, nessa reação ocorre a retirada de 2 halogênios de um dialeto. Então, imagina um dialeto assim, gente, ó. Imagina aqui um dialeto assim, ó. Você tem carbono, você tem carbono, você tem um halogênio e um halogênio. Isso aqui é um dialeto. Se esses 2 halogênios se encontram em carbonos vizinhos, a gente fala que é um dialeto vicinal. Então, se eu quiser tirar o cloro daqui com o cloro daqui, naturalmente vai surgir uma nova ligação, uma ligação pi entre esses 2 carbonos. Então, lê comigo o que está escrito ali, ó. Nessa reação ocorre a retirada de 2 halogênios de um dialeto. Dialeto. Sendo que eles precisam estar situados em carbonos vizinhos, que nós chamamos de dialeto vicinal. Vicinal. Para que ela ocorra, para que a reação ocorra, será necessário zinco e álcool como catalisadores. Não esquece isso não, gente. Zinco, ex-jogador do Flamengo. E álcool. Em cima da seta, zinco. Embaixo da seta, álcool. Ó, apareceu zinco e álcool. Pode ter certeza que a reação será de eliminação. Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente para vocês. Antes de eu mostrar a reação, eu queria que vocês enxergassem comigo qual é o processo. Olha só que legal, olha. Vê se vocês aceitam essa minha explicação aqui, ó. Se eu conseguir colocar uma corzinha aqui, aparece aí, canetinha. Não faz comigo, não. Aí, obrigado. Olha só que legal, gente. Imagina, eu tenho esse composto. Ó, eu tenho um bromo aqui. Eu tenho um bromo aqui. Então, isso aqui é um dialeto vicinal. Os átomos de bromo estão presos em carbonos vizinhos. Você tem aqui zinco e etanol e álcool. Aí você fala assim, mas para que isso? Para que você mistura com etanol? É porque o zinco é pó e esse dialeto é líquido. Então, quando eu tenho superfícies de contato diferentes, você sabe lá na cinética química, a reação vai ser mais lenta. Se eu misturo o zinco no álcool, eu passo a ter uma solução alcoólica, líquida, que vai ter uma superfície de contato mais coerente com a superfície de contato da substância aleto orgânico vicinal, que é líquido. Então, líquido com líquido, a reação ocorre com maior rapidez. Maior superfície de contato, maior velocidade da reação. A gente sabe que esse zinco sozinho aqui é uma substância simples. Se o zinco está sozinho, significa que o NOx dele é zero. E nós sabemos também, você sabe isso, não vai dizer que você não sabe, não, que você sabe, que o NOx mais importante e único NOx que o zinco possui é o zinco mais 2. Você deve estar vendo isso muito com o Newton lá na eletroquímica. Tá? O zinco tem uma capacidade muito grande de perder elétron. Então, o zinco ele pode ser o nosso querido anodo. Ele vai sofrer oxidação. Então, se esse zinco tem a capacidade de perder elétron, ele vai perder quantos elétrons? 2. É claro que ele vai perder um elétron para esse bromo. E é claro que ele vai perder um elétron para esse bromo. Aí o bromo fala assim, peraí, eu estou fazendo uma ligação covalente com carbono. Se eu fizer uma ligação com o zinco vai doar definitivamente um elétron para mim e para o meu irmão gêmeo. Então o zinco vem aqui e faz isso aqui, ó. Ó, o bromo, ó, larga o carbono para lá, larga o carbono para lá,
sai dessa ligação do carbono, sai de forma homolítica, deixando esse carbono com o elétron livre. E se você, bromo, está com um elétron livre, claro que para você se estabilizar, você precisa ganhar um elétron. Aí você vai ficar -1. Eu, zinco, te dou um elétron. Pô, e o meu irmão gêmeo? Eu também dou um elétron para o bromo, esse é o irmão gêmeo, porque eu sou capaz de doar 2 elétrons. Olha que legal, como é que fica a reação. Olha como é que fica o produto. Olha, zinco com NOx mais 2, preso em quem? Preso ao bromo 2 vezes, cada bromo com NOx -1. Esse NOx -1 aqui é porque o zinco doou um elétron para o bromo. Como são 2 bromos, o zinco doou um elétron para cada bromo. Mais o quê? Pô, esse composto é inorgânico, não me interessa. Mais o quê, Fernando Fará? Ah, mais o quê? Olha aqui o que vai acontecer. Sai o bromo e deixa o carboninho com o elétron livre dele. Olha lá, ó. Elétron livre junto com elétron livre vai formar o quê entre os dois? Uma ligação π. Então, essa ligação π é formada a partir do momento que o bromo sai da molécula. É uma reação de eliminação. Eu estou eliminando 2 átomos de bromo. Eu estou eliminando 2 átomos de bromo pela ação do zinco. Agora, eu queria que vocês me ajudassem. Eita, a gargantinha está falhando. Queria que vocês me ajudassem numa coisa aqui. Esse zinco, por favor, ele é um catalisador ou ele é um reagente? O que vocês acham? Quem adora Reagente, eu saber. queria te perguntar agora. Isso, pode perguntar. Ele é reagente, né? Ele é um reagente, muito bem. Gabi, então, este composto tem este reagente, ou este composto, falei errado. Esta reação tem este composto e tem este composto reagindo. Então, eu tenho, na verdade, quantos compostos reagindo? 2. O zinco é o segundo reagente. Portanto, esta é uma reação de eliminação bimolecular. Bimolecular é exatamente porque eu tenho 2 substâncias participando do processo de eliminação. Eu vou te dar a dica. Sara, para você, hein? O Ergen, em cima da seta, se tiver metal, ou em cima da seta, se tiver base, pode ter certeza que a reação será de eliminação bimolecular. Porque tanto metal quanto base participarão da reação como segundo reagente. Legal? Não esquece isso não, tá, gente? Isso é importante pra caramba. Então, vou apagar tudo que eu escrevi e vou soltar para você o que está no slide. Olha lá. Para que essa eliminação ocorra, é necessário zinco e álcool como catalisadores. Mentira! Saiu errado. Saiu errado, não. Está errado isso aqui. Zinco e álcool como catalisadores? Não. O zinco não é catalisador, não. O zinco é o segundo reagente. Quem é o catalisador? Quem é o catalisador? É o álcool. O álcool é que permite que o complexo ativado seja formado com maior rapidez. Porque o álcool faz com que a superfície de contato da substância sólida em contato com ele, álcool, se torne uma superfície de contato líquida, alcoólica, fazendo com que o contato seja mais efetivo, as colisões entre as estruturas sejam maiores, mais eficazes, fazendo com que o produto se forme mais rapidamente. Assim como na reação de desidrogenação, teremos aqui uma insaturação após a retirada dos átomos e, consequentemente, teremos como resultado uma molécula de alceno. Então, repito para você, a principal finalidade das reações de eliminação é produzir compostos insaturados, traduzindo, compostos de cadeia insaturada. Olha o exemplo. Olha lá, o 2,1,2 de bromo etano, esse composto é 1,2 de brometano, e na verdade a função é um haleto orgânico. Tinha saído errado ali, por isso que eu estou corrigindo para você. O zinco, ex-jogador do Flamengo, ele é capaz de ceder um elétron para este bromo e vai ceder elétron para este bromo. Então, o zinco cede um elétron para cada bromo, e o bromo vai preferir se ligar ao zinco, porque a doação definitiva de elétrons é muito mais intensa, muito mais forte essa ligação do que um compartilhamento. A ligação iônica é mais forte que a ligação covalente.
Por isso que a formação do ZnBr2, que é um composto iônico, né, de alto ponto de fusão e ebulição. Tranquilo? Perceberam, gente? A reação como é que é? Então, não esquece, o zinco não é catalisador. Quem é o catalisador é o nosso querido álcool. O zinco funciona como um segundo reagente nessa reação. Por isso que a reação de eliminação é considerada uma eliminação bimolecular. Duas moléculas ou duas substâncias participando da eliminação. Esta reação de desidroalogenação, retirada de HX, eu vou me dar o direito de tirar isso aqui para eu poder ter espaço. Retirar HX, desidroalogenar. Retirar hidrogênio, retirar o halogênio. Desidroalogenar. Chique, né? Agora eu queria muito que você me ajudasse, usando a sua memória orgânica. A sua memória orgânica parte do seguinte princípio. Tem um haleto orgânico. Ana Clara, vamos ver se você lembra, hein? Vou reagir com uma base forte, strong. Olha o solvente. Olha o solvente. Vou fazer a mesma reação. Um haleto orgânico. Vamos ver se você lembra, hein? A mesma reação. Com uma base forte. Beleza. Pô, Fará, você não mudou nada. Tá certo. Só que aqui eu vou colocar o quê? Álcool. E você acabou de ouvir de mim. Toda vez que você tiver solvente álcool, a reação será de eliminação. Pode esquecer isso? Não. Você não pode esquecer isso. Em azul banana, o que vai acontecer? Vem aqui no cantinho e vou te mostrar uma coisa. Recipiente. Meu recipiente. Estou escrevendo tudo torto aqui, hein? Meu recipiente. Comprado numa loja de R$ 1,99, por isso está tudo torto ali. Aqui tem água, aqui dentro, ó. Eu vou jogar KOH aqui, quem lembra disso? KOH é uma base forte. Quando eu jogo KOH aqui dentro da água, o potássio vai se separar da hidroxilo, o que a gente chama de dissociação, ou heterólise, como queira. Então, esse potássio fica aquoso e a hidroxila também é representada na forma aquosa. Se eu jogo a água aqui, então esse potássio vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se desvencilhar, ele vai se separar da hidroxila. As cargas são formadas. Beleza. Potássio é metal. Isabela, potássio é metal. Metal desloca outro metal, cara, numa reação. Pô, peraí, não tem jeito aqui, não tem metal aqui. Então, potássio, fica sentadinho no banquinho ali na esquina. Daqui a pouco eu te... O hidroxila é com você. Não, por que eu? Porque você é hidroxila, você é formada de oxigênio e de hidrogênio. Ambos ametais. E a metal adora reagir com a metal. A hidroxila só faz uma ligação. O carbono faz 4. Não, então não tem jeito. A hidroxila está no lugar do carbono, não tem jeito. O hidrogênio faz uma ligação. A hidroxila também. Só que o hidrogênio tem carga positiva. E a hidroxila tem carga negativa. Não, tá fora, não tem jeito. Como é que eu vou fazer um composto, um grupo de carga negativa, substituir alguém que tenha carga positiva? Tá fora. O hidrogênio fica na sua aí e você não será capaz de reagir. Todos olham para quem? Para o cloro. O cloro sai. Por que eu? Porque você, cloro, é muito eletronegativo. E é monovalente. Em carga -1. Igual a hidroxila. Mas por que a hidroxila vai entrar no meu lugar, Fará? Porque a hidroxila tem um teor eletronegativo muito mais forte do que o seu. Por isso que você troca de posição com a hidroxila. Peraí, trocar de posição é uma reação de substituição. Se a troca está acontecendo entre grupos de carga negativa, como eu escrevi aqui, negativo, isso aqui é uma reação de substituição nucleofílica. O produto que vai se formar, qual vai ser? Este composto. E é um álcool. Ó, o álcool foi formado.
mais um composto iônico que não me interessa nem a você, que a reação é orgânica. KCl, que Deus a tenha em bom lugar. Agora, faz o seguinte, pega o mesmo recipiente, comprado num lugar melhor um pouquinho, né, R$1,99, coloca etanol aqui dentro, por favor. Etanol, como solvente. Deixa cair aqui o mesmo KH do exemplo anterior. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. O KH vai ficar molhado. Vai ficar um KH alcoólico. Isso que a gente chama de potassa alcoólica. Então quer dizer que o álcool não é o solvente adequado para dissociar o KH. Essa dissociação que aconteceu na reação de cima não vai acontecer. Então esse KH que era base, ele continua sendo base. E base adora reagir com quem? Com ácido. E o ácido que eu vou tirar daqui é o HCl. Se eu tiro o HCl, eu sei que ácido mais base, a reação mais importante da química, vai te dar o quê? Sal mais água. Isso é uma reação de neutralização. Então, o primeiro produto que vai se formar é KCl, o segundo composto que vai se formar é a água, e o terceiro composto que vai se formar é o quê? Ora, gente, sai hidrogênio, sai o cloro, entre os dois carbonos que continuam na estrutura, é natural que para que possa se satisfazer a estabilidade do carbono em termos de ligação, a outra ligação que se forma é a ligação π. Observe a importância do solvente na reação. Solvente água, reação de troca. Solvente álcool, reação de retirada, reação de eliminação. E ver como é que vocês matam a charada agora? O KOH, ele é catalisador ou ele é reagente? O que você acha? Ele começou KOH e terminou KCl. Ele é catalisador ou ele é reagente? Não é um reagente? Então, na verdade, esta reação me dá quantos reagentes, hein? 2. Por isso que essa é uma eliminação do tipo bimolecular. 2 compostos participando da reação. Tem que saber isso? Tem. Tem que saber a influência do solvente na reação? Tem. Fará tem um jeitinho mais fácil para guardar isso? Tem. Então fala, pô. Cara chato, não fala o que tem que ser falado. Solvente água no produto álcool. Solvente álcool no produto água. É o oposto. Dá tranquilo, gente? Dá para entender isso? Se eu tiver um solvente água, a reação será de substituição e um dos produtos vai ser o álcool. Solvente álcool, a reação será de eliminação e um dos produtos vai ser a água. É sempre uma inversão. Oi, querida. A tela sumiu. Sumiu? Sumiu. Só para você ou para todo mundo? Não, para todo mundo, eu acho. Estão falando aqui no chat. Pra mim, tá aparecendo. É isso que eu tô pensando. Toda hora eu tô entrando e saindo aqui. Eu já saí, voltei, mas sumiu para mim. Tem um Então, tempão já que tá sempre. Né? Eu tô... Eu tô falando igual um retardado mental aqui, então. Eu achei que eu que tava com problema na internet. Tá me vendo aí? Você Te vendo, eu também tô. Louco. Espera aí. Então, um problema na Vamos nossa parar a internet. apresentação? Não. Espera aí que eu vou voltar a compartilhar. Só um minuto. Eu volto aqui para vocês, pessoal que perdeu, fica tranquilo. Pô, me empolguei aqui. Ai. Fala, Lucas Pina. Esses slides você já mandou no grupo ou você não mandou ainda? Não vou mandar ainda, vou mandar hoje para você. Ah, beleza. Não, tranquilo. Afinal de contas, você é o meu candidato a prefeito de São Pedro. Pô. Aí agora deu. Eu vou deixar seu número aí pro pessoal votar aí.
né, Pina? Gente, quer que volte ou eu volto aqui para vocês? Querem? Aí, Fará, desculpa se eu cheguei no vácuo. Voltei agora. Beleza. Eu Você não deixa ouvi o seu que você número aí falou. da cédula aí, o pessoal votar em você, tá? Tá maluco? Quero nada de política, não. Quem não viu, quem gostaria, vocês gostariam que eu voltasse na explicação? Eu volto, sem problema nenhum. Quem não conseguiu enxergar, quer que eu volte? Cara, por mim Gabi? tá tranquilo, porque você foi falando, deu pra imaginar. Por mim Mas eu, também tá quer ver? Eu vou tranquilo. voltar rapidinho aqui, só pro pessoal que perdeu, tá? É jogo rápido, prometo, não serei prolixo. Ó, essa internet não tá muito legal mesmo, não. Eu fiz o seguinte, eu fiz essa reação aqui, ó, colocando uma base forte, em cima da seta eu botei água. Isso aqui é importante, tá, gente? Opa, tem gente chegando aí, rapidinho. Rapidinho. Quem chegou? Aline. Oi, Aline. Pensei que você tivesse me abandonado hoje, Aline. Então tá, eu fiz isso, ó. Rapidinho. Peguei minha caneta, tá aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Botei um haleto orgânico, um cloreto de etila, reagindo com uma base forte em água. Vou botar água assim, fica melhor. E depois eu fiz a mesma reação, ó. É impressionantemente importante saber isso, tá, gente? A influência do solvente numa reação química. Olha, e aqui eu botei etanol. Chamei a atenção do pessoal na hora que eu estava explicando que toda vez que você tiver etanol como solvente de uma reação, pode cravar a reação de eliminação. Pode cravar. Chamei a atenção também que a água é o melhor solvente que existe, é o solvente universal. Então, a água permite que isso daqui ocorra, ó, dissociação ou uma hidrólise. Você que sabe, você pode chamar do que você quiser. O potássio fica separado da hidroxila, ambos aquosos, um processo de separação, de dissolução. Como o potássio é metal e o metal desloca somente o outro metal, e como aqui não há metal, o potássio vai ficar de castigo esperando a vez dele, que é a hidroxila que vai comandar as ações. A hidroxila é formada de oxigênio e de hidrogênio, ambos ametais. Só que a hidroxila não vai poder entrar no lugar do carbono, porque o carbono faz 4 ligações e a hidroxila só faz uma. Não vai poder entrar no lugar do hidrogênio, porque o hidrogênio sai com carga positiva e a hidroxila é um grupo de carga negativa. Negativo só desloca negativo. Então, a única estrutura negativa monovalente, né, que faz uma ligação só, é o cloro. E a hidroxila terá condições de deslocar o cloro, porque a hidroxila tem uma força eletronegativa muito maior do que o do cloro, e o cloro sai para ocupar o lugar da hidroxila. A hidroxila chega, dá um pontapé no cloro, faz, sai que eu estou entrando. Aí o cloro não tem como não sair, né? Saindo, o produto formado vai ser esse aqui, ó. Um composto orgânico. Opa, errei. Não é esse. O composto orgânico é um álcool que vai se formar. Olha lá. Mais um sal inorgânico chamado cloreto de potássio, KCl, que Deus a tem em bom lugar. Então eu chamei atenção para vocês falando o seguinte, ó. Toda vez que você tiver uma reação cujo solvente é a água, pode cravar a substituição. E nesse caso, a troca que está acontecendo aí, como é grupo de carga negativa, e negativa começa com a letra N, é uma superfílica. Vai por mim, gente, vocês vão se dar bem. E outra, fazendo a mesma reação, entretanto, trocando o solvente. Eu deixo de ter um solvente universal e passo a ter o etanol.
Aí o aluno fala assim para mim, poxa, mas o etanol é polar pra caramba também, como a água. Tá certo, concordo. Só que o etanol, queridos, tem essa parte, tem essa estrutura que é representada assim, ó. E esta estrutura chamada etanol tem este pedacinho da molécula completamente apolar. Então, entre água e etanol, a água é completamente polar. E o etanol tem um setor apolar que compromete a dissolução do KOH. Então, o KOH ele não se dissocia na presença de etanol e vai fazer com que ele, na forma de base que é, vá ser possível ou vá ser capaz de retirar um ácido dessa estrutura orgânica. O ácido que sai é o ácido clorídrico, reagindo com KOH, vai formar KCl mais água. Vai se formar um sal mais água. Mas não é isso que eu quero, porque a reação é orgânica. O que me interessa é o composto orgânico que vai se formar. O composto orgânico que se forma será um composto orgânico formado por 2 carbonos. Saindo esse hidrogênio, Gabi, olha que legal. O hidrogênio sai com carga positiva e esse carboninho fica carregado negativamente. Saindo este cloro vai sair com carga negativa e vai deixar o carbono sem elétron com carga positiva. O que vai acontecer? Alguém tem elétron demais. Alguém tem elétron de menos. O que vai acontecer com os elétrons? Eles vão migrar para a ligação entre carbono e carbono, formando uma ligação pi. Assim, você pode chegar à seguinte conclusão. Solvente é o que? É álcool? A reação será de eliminação. Quantos compostos participando da reação? 2. Por isso que a eliminação vai ser bimolecular. É isso que eu falei para quem perdeu, basicamente isso, tá? Então, se vocês me permitem, eu vou só apagar essa partezinha aqui, vou soltar, né, o nosso slide para que você veja isso tudo que eu falei que está escrito aí. Tirando a página, eu tenho um exemplo de desidrohalogenação. Vocês vão perceber uma coisa, eu queria que vocês percebessem comigo aqui, olha. Se a minha canetinha funcionar, opa, funcionou. Esse composto é um haleto orgânico. Este composto é um haleto orgânico, olha lá. Olha o halogênio aqui. Só que este halogênio, ao lado dele eu tenho um carbono primário, que tem 3 hidrogênios. Ao lado dele eu tenho outro carbono, que é um carbono secundário, que tem apenas 2 hidrogênios. Na hora que esse KOH, em presença de álcool, fizer o seu papel de base, ele vai ter que tirar HBr. Agora ele vai tirar o H do carbono primário ou vai tirar o hidrogênio do carbono secundário? Sua resposta. Você tem que usar a regra de Sites-F. Lembra disso? Lembra da regra de Sites-F? Ele pede para que você retire o hidrogênio do carbono vizinho. Aquele carbono que tem o halogênio menos hidrogenado. Então, entre o carbono primário e o carbono secundário, é natural que este carbono aqui seja o carbono mais reativo. Se ele é o carbono mais reativo, o hidrogênio vai sair daqui. Então, a ligação dupla vai surgir entre os 2 carbonos secundários da molécula. Então, é isso que eu quero que você enxergue lá. O bromo vai sair com carga negativa, o carbono vai ficar com carga positiva, e esse nosso querido hidrogênio vai sair com carga positiva lá, e o nosso querido carbono vai ficar com carga negativa. Se eu tenho um carbono com recheio de elétron, tenho outro carbono sem elétron algum, os elétrons dessa ligação migram para cá, formando o que a gente chama de insaturação na cadeia carbônica. Importante saber isso? Para caramba! Tem que saber isso. Estou aplicando a regra de Sites-F. Tá? Então, este composto que vai se formar lá, o HBr, ele vai reagir com o KOH do meio, que não é catalisador, é um reagente, para formar o sal e a água. O composto formado é o But2N. Vamos ver só para te irritar. Isso que eu vou fazer aqui é só para te irritar, tá? Ó, vou separar os 2 carbonos da dupla. Veja. Vou separar os 2 carbonos da dupla. R1 é diferente de R2. Lembra disso? E R3 é diferente de R4.
Então, esse composto aqui, ele aparece na forma de cis e na forma espacial trans. É importante a gente lembrar disso, né? E esse composto aqui, gente, só para te lembrar, ele tem carbono quiral. Se ele tem carbono quiral, ele pode aparecer no espaço na forma de estrógena, ele pode aparecer no espaço na forma levógena. Então, tanto o reagente quanto o produto são compostos que apresentam isomeria espacial. Eu estou falando igual um cão danado aqui. Vocês estão acompanhando direitinho? Tá dando para ver? A conexão caiu. Tá me vendo Fará, aí? Oi, querida. rapidinho, na regra de sites, eu vou tirar o... Como é que é? Repete para mim. O Vou tirar o carbono... hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Vizinho ao carbono do grupo funcional, né? Ah, tá. O Quer ver mais? carbono e menos hidrogenado. É sempre do carbono vizinho. É porque tem um erro muito grosseiro dos meninos, que normalmente, quando eles estão vendo isso pela primeira vez, o Pina vai lembrar disso, porque lá no Jesuítas os meninos me perguntaram isso. E não é vergonha perguntar, né? Por exemplo, eu quero tirar meu hidrogênio. Qual o hidrogênio que eu tiro? Daqui ou vou tirar o hidrogênio daqui? É claro que eu vou tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, porque aqui estão 2 hidrogênios, olha. E aqui são 3, tá vendo? Aí tem aluno que me pergunta assim, mas por que você não tirou daqui? Pô, se eu tirar daqui e tirar o cloro, esse carbono vai ficar pelado, ó. Então tem sempre que ser o hidrogênio preso ao carbono vizinho, àquele carbono que tem o grupo funcional. Tá? Só para te lembrar. Tá, obrigada. De nada, meu bem. Aí formei um malciano. Então, trata-se de uma reação de eliminação bimolecular, dá para ver que é bimolecular, porque o KOH, muita gente acha que é catalisador, ele, na verdade, vai participar como segundo reagente do processo. Você deve se lembrar que, ao mudarmos o solvente da reação acima para a água, a reação deixa de ser de eliminação e passa a ser uma reação de substituição nucleofílica. Mudou o solvente, muda o tipo de reação, a maneira com que o substrato vai reagir, tá? Depois eu vou mandar, Tapina, vou mandar esses slides ainda hoje para vocês. Cara, tem como você Oi. voltar, por favor, sem ser nesse slide que você tava no outro? Só para tirar No uma outro. Esse? Isso. Obrigada. De nada. E os outros slides, você conseguiu? Consegui sim, foi só isso mesmo. Maravilha. E vamos até a reação mais importante das reações de eliminação. Esta reação de desidratação, Mariana, aquele exercício que você me mostrou, cai exatamente aí, nessa situação. Na desidratação, na retirada da água. Eu vou tirar a água, mas para eu tirar a água, eu tenho que tirar a hidroxila junto com o hidrogênio. Agora, é sempre o hidrogênio do carbono que seja vizinho ao carbono onde a hidroxila se encontra. Para essa reação de eliminação, teremos a retirada de água, submetendo o sistema a uma temperatura de 140 graus ou 170 graus. Vou pedir para você guardar o a 140 e 170. Guarda isso. Variando essa temperatura de acordo com a reação. E em presença de ácido sulfúrico. Então não basta ter calor, tem que ter ácido junto. O ácido sulfúrico, gente, é o melhor agente desidratante da química. Vou repetir. O ácido sulfúrico, H2SO4, em presença de calor, é o melhor agente desidratante que a química conhece. Se você pegar um algodão branquinho e colocar no ácido sulfúrico com calor, você vai colocar assim, conta, 1, 2, 3, rapidinho, e tira. Na hora que você tira, ele sai igual um carvão. Ele sai completamente desidratado. Tá? Então, a gente vai estudar aqui a reação de desidratação de álcool e de ácido carboxílico, que são os dois mais importantes. Sendo que essa reação pode acontecer de forma intramolecular, ou seja, dentro da molécula,
ou pode acontecer intermolecular, ou seja, entre duas moléculas. Dica boa para você. Toda vez que eu fizer alguma coisa, tirando, alterando alguma coisa de dentro de uma molécula, a temperatura vai ser maior. Sempre que eu quiser tirar alguma coisa por entre moléculas, a temperatura que eu vou usar vai ser menor. Para eu desestabilizar uma estrutura, é muito difícil. Agora, se eu quiser desestabilizar duas estruturas, aí vai ser mais fácil. Deixa eu só pedir para minha cachorrinha educadamente parar de latir. Só um minutinho. Tem que ser educada com a bonitinha, porque ela é surdinha. Então tem que ir lá nela, porque ela não consegue me ouvir. Então tá, gente. Então eu vou voltar para você aqui, ó. Eu quero tirar água de dentro de uma molécula. A temperatura que eu uso é maior. Eu vou usar 170 graus. Se eu quiser tirar água por entre moléculas, aí eu vou dividir a energia que eu vou gastar por duas moléculas. Aí eu vou gastar uma energia um calor menor. É sempre assim. Tá? Vou te mostrar isso aqui agora. Então vamos lá. Desidratação do álcool de forma intramolecular. Eu estou destacando a letra A de alceno. Intramolecular. Eu vou formar alceno. Eu vou usar uma temperatura de 170 graus Celsius. Eu brinco falando que a temperatura é de 170 graus Celsius. Olha lá o álcool. Esse álcool é o MET-ET-PROP-BUT. Esse álcool é o butan 2-ol. Vê se você concorda comigo. Olha lá, Mariana, o que eu te falei hoje. Eu vou tirar a água desse álcool. Esse álcool tem a hidroxila ligada no carbono secundário. É um álcool secundário. Ou eu tiro o hidrogênio do carbono primário, ou eu tiro o hidrogênio do carbono secundário. Eu vou tirar do carbono secundário, porque ele só tem 2 hidrogênios, olha lá. Enquanto que o carbono primário, que é vizinho ao carbono que tem a hidroxila, tem 3 hidrogênios. Então essa água vai sair aqui, ó. Assim que eu vou tirar a água, ó. E você, para facilitar a tua vida, tirei a água? Tirei. A água saiu, tchau, obrigado. Sai na forma de vapor, porque é 170 graus. É natural que vai surgir uma ligação pi aqui. É simples assim. É bem simples. É mais simples que você possa imaginar. Então vamos lá de novo, ó. 170 graus Celsius, numa temperatura de 170 graus Celsius, utilizando o melhor agente desidratante da química, ácido sulfúrico. É desidratação. Cara, se você não tiver ácido sulfúrico, use Al2O3, que é um óxido de alumínio, que é o substituto número 1 para o ácido sulfúrico. O óxido de alumínio é um óxido fótero. Então, ele pode agir como ácido. Por que fará? Porque o álcool está perdendo a hidroxila nessa reação. Quem perde hidroxila nessa reação é uma base. Cara, se eu uso o óxido de alumínio e ele é anfótero, frente a uma base, ele vai atuar como ácido. Por isso que ele pode substituir o ácido sulfúrico. Tirando o hidrogênio, tirando a hidroxila, é natural que eu faça valer a existência de uma ligação pi entre os dois carbonos. Aí eu vou formar o but2eno. Tá? Novamente formando um hidrocarboneto de cadeia insaturada. Tá? But2eno. Esse é o principal produto formado através da regra de SAICF. É o principal e não exclusivo. Porque, como eu te disse, eu vou tirar o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Preferencialmente, gente. Não é obrigatoriamente. Não é exclusivamente. Nada me impede de encontrar no meu produto dessa reação a água saindo, perdendo hidrogênio, perdendo hidroxila,
junto com o hidrogênio do carbono mais hidrogenado. Então a ligação pi pode mudar de lugar. Eu posso formar o but-1-eno. Só que não vai ser interessante. Por quê? Porque entre o but-2-eno e o but-1-eno, a posição da dupla que se encontra em posição mais equilibrada é o but-2-eno. Por quê? Porque eu formei um composto seguindo a orientação de uma regra chamada Side-Zep. Então não quer dizer que eu vou formar só um composto. Eu vou formar uma mistura de compostos. E eu represento o principal composto formado usando ou respeitando a regra do Side-Zep. Neste caso, formando o but-2-eno. Deu para entender? Então, cuidado, porque a temperatura aí é fundamental para que eu saiba qual vai ser o produto principal formado. 170 vai ser um alceno. Agora, se eu quiser desidratar um álcool numa temperatura menor, usando ácido sulfúrico, é natural que eu não forme alceno. Eu vou formar éter. Éter. Por isso que eu brinco falando 140. Sara, essa é para você, hein? Sérgio, essa é para você, hein? O ERG. Preste atenção, hein? Meninos que vão fazer o ERG. Maria Fernanda Falso, ó, presta atenção. Léo, olha que legal essa questão aqui que eu vou fazer para você. Eu quero desidratar éter. Eu vou pegar 2 éteres, ó. Ó, este éter. Ó, esse éter, eu tô ficando doido. Pegar 2 álcoois iguais. Aí você vai falar assim, ah, não tem graça. Desidratar 2 álcoois iguais? Fácil. Extremamente fácil, J-Quest. Olha aqui que eu vou formar. Olha só a temperatura, ó. 140 graus, 140, ácido sulfúrico ou óxido de alumínio. Olha lá. Um álcool perde hidrogênio, um álcool perde hidroxilo. Provando por A mais B que o álcool é anfótero. Aí eu vou formar o quê? Vou juntar a parte de cima, tem 2 carbonos e um oxigênio, com a parte de baixo, que tem 2 carbonos. Isso é uma desidratação intermolecular. E a água sai na fase vapor. Agora, preste atenção, olha lá, Léo. Olha lá, Sérgio. Eu tenho este álcool, que é o nosso querido metanol. Eu tenho este álcool, que é o nosso querido propan-1-ol. Olha aqui. Vou colocar ácido sulfúrico, desidratante. Vou colocar a temperatura exclusiva para produzir éter, 140 graus Celsius. Pô, o que eu faço? Ué, você vai saber claramente que o primeiro composto vai se formar um álcool, o menor, que vai funcionar como ácido. Quanto menos carbono, mais ácido. O álcool menor perde hidrogênio, o álcool maior perde a hidroxila. Qual vai ser o composto formado? Esse aqui, ó. Metoxi, olha lá o metox. Propano. Tá no finalzinho da aula. Preste atenção que eu vou falar agora, que é show, hein? Aqui, queridos, você percebeu que eu juntei 2 álcoois diferentes? Se eu quiser desidratar 2 álcoois diferentes, eu estou desidratando uma mistura. 3 sílabas para formar 3 compostos. Que isso, Fará? Como é que é isso? Você acha que quando eu faço uma reação, eu estou reagindo uma molécula só de metanol com uma molécula só de propanol, propan-ol? Ou no meu recipiente eu tenho 6,02 vezes 10 é 23 moléculas de metanol com 6,02 vezes 10 é 23 moléculas de propan-ol? É 1 mol dessa molécula com 1 mol dessa molécula, pô. Então, milhões de centenas de milhares de centenas de milhões de centenas de milhares de metanol podem sofrer uma desidratação junto com o propan-ol. Mas nada me impede de várias moléculas de metanol se desidratarem entre si, formando metanol. Eu fiz um álcool com 2 carbonos. Sujeito burro vai ser burro assim lá longe. Né? Então, vou repetir.
Nada me impede de pensar que nesse recipiente outras moléculas de metanol se são encontradas naturalmente e podem sofrer uma desidratação entre si, formando um éter chamado metóximetano. E nada me impede de pensar que neste meu recipiente outras moléculas também de propanol possam sofrer uma desidratação entre si, formando um éter. Vou fazer o éter aqui em cima que eu tenho mais espaço, que nós chamamos de propoxipropano. Deu para entender, gente? Quando eu tenho desidratação de álcoois iguais, eu só formo um composto. Agora, quando eu tenho uma mistura de álcoois diferentes, eu vou formar 3 compostos. A primeira desidratação entre as duas moléculas diferentes. A segunda desidratação entre duas moléculas iguais de um dos álcoois. E a terceira estrutura formada vai ser a desidratação entre duas moléculas iguais de um outro álcool. Então, toda vez que eu tiver uma mistura de álcoois sendo desidratada, é natural que eu forme um conjunto de 3 compostos éteres diferentes, uma vez que a desidratação ocorre a 140 graus Celsius. Eu vou apagar isso aqui e vou soltar o slide, porque está em cima da hora. Eu só vou soltar esses slides para você ver. Eu vou mandar isso para você agora, depois da aula para você. Agora, imediatamente agora. E na próxima aula eu volto nisso, te mostrando os detalhes, né, dessa reação. Eu volto nesse assunto para a gente poder concluir e fazer exercício juntos. Beleza? Nossa senhora, eu falei demais, cara. Ô, gente, como é que vocês me aguentam, hein? Eu falo demais, eu me empolgo. Depois dessa semana de férias maravilhosas, em Miami, né, Gabi? Certeza. Foi. Tava normal. Hoje a gente pulou na Disney. Ué. Ó, muito obrigado. Grande beijo Obrigada, para todo Pará. mundo. Foi um prazer revê-los até segunda-feira que vem. Eu mando para vocês hoje ainda os slides, tá? Obrigada. Beijo, tchau. Obrigada, Fará. Beijo. Beijão. Obrigada, Fará. Tchau, Fará. Beijo, gente. Tchau, Fará. Obrigada, tá? Boa tarde. Beijo, Sarinha. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu, Fará, valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu.